Vejam bem, nos últimos anos o Palmeiras tem sido uma equipe muito competitiva. O Botafogo ganhou a Libertadores ano passado e esse ano acredito que o Flamengo esteja um pouco acima. Qualquer um pode brigar com qualquer time. São equipes sempre difíceis de jogar. As equipes brasileiras, os jogadores, são muito fortes tecnicamente e sempre vão ser difíceis de se enfrentar. Nós tivemos a experiência de jogar contra o Fluminense no Mundial há 2 anos, quando o City venceu o Tricolor por 4-0. E ficamos impressionados pela forma com que eles jogavam, como era difícil roubar a bola. Daquela equipe, palavras de Bernardo Silva, né, que concedeu aí uma entrevista na zona mista dentro do campo para a imprensa brasileira. Ele que é português, né, e tem esse contato mais fácil. Acaba que está tendo um grande debate, principalmente entre portugueses e brasileiros nesse Mundial de Clubes. Mas acima desse debate, acima dessa esfera, tem outro círculo, né, que engloba ainda mais isso, que é times da América, Norte, Central e Sul, ainda não foram derrotados neste Mundial. O River venceu o Urawa Reds, Boca empatou com o Benfica, Monterrey, do México, empatou com a Internacional e Inter de Milão, finalista da Champions, e os clubes brasileiros foram 2 empates e 2 vitórias. Empate contra os jogos mais difíceis, Porto e Borussia, Palmeiras e Fluminense respectivamente. Flamengo vencendo o Esperance da Tunísia por 2-0 e o Botafogo, o Seattle Sounders, por 2-1. Por que eu comecei esse vídeo dessa forma? Tô gravando antes do jogo do City, né? Hoje a rodada, né? Primeira rodada do grupo G e H, né? Dos jogos do grupo G e H, para fechar a primeira rodada do Mundial, mas sem clubes brasileiros. Temos o Pachuca aí do México, no caso a gente estava acabando de citar os times da América, né? Mas times brasileiros não jogam hoje e resolvi trazer um retrospecto aqui justamente dos clubes brasileiros, em que temos todos aqui pós-jogos da primeira rodada de Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo, todos aí no Recanto dos Esportes. Se não conheceu o canal, já se inscreve, compartilha com teu amigo, tua amiga, deixa o like, se inscreve. Vamos nessa, porque antes desse jogo do City contra o Wydad Casablanca, né, lá do Marrocos, jogo que abre o dia de hoje, esta quarta-feira? Quarta-feira hoje? Hoje é quarta-feira, exatamente. Vamos trazer aí um paralelo, né, do Mundial de Clubes entre os times brasileiros. Deixa eu só ajustar essa tela aqui para ficar top da gente conseguir ver tudo. É isso. Grupo A, temos o Palmeiras, que está em terceiro nos critérios, né? Ninguém marcou, ninguém sofreu. Todo mundo com um ponto nos critérios. Acredito que cartões amarelos é o primeiro, fora todos esses iniciais aqui. Vitória, empate, derrota, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols, que tá tudo igual para todo mundo. Cartões amarelos deve estar tendo essa diferença aqui. O Palmeiras que joga contra o Al-Ahly amanhã, né? Amanhã inicia já rodadas do Grupo A e Grupo B. Temos Palmeiras e Al-Ahly, Botafogo e PSG. Mas tratando primeiro o grupo do Palmeiras, que fez uma boa estreia. E aqui eu trago até as palavras do querido Luiz Felipe Freitas, né, da Casa TV, que gravou um vídeo no próprio Instagram dele, citando, né, que muitos estão falando aí da diferença física, que o Porto jogou 45 jogos na temporada, o Palmeiras jogou, salvo engano, 39, até então. E aqui eu venho com um dado interessante, que é, o Palmeiras jogou esses 39 nesses primeiros meses de 2025. O Porto jogou 45 na temporada. Esse é o final da temporada europeia, né? Um contexto bem mais justo para essa disputa do que no final do ano, quando o próprio Manchester City meteu 4-0 no Fluminense e conseguiu muito disso porque o Fluminense tinha feito mais de 60 jogos. É assim que os clubes brasileiros chegam nesse Mundial, né? Se contarmos o ano passado, que foi quando iniciou a temporada europeia, os clubes brasileiros têm mais de 70 jogos, alguns até. Então, um confronto justo entre Palmeiras e Porto, que não tem essa questão física. Se o Palmeiras engoliu fisicamente o Porto no final do jogo, principalmente, é muito mérito do Palmeiras, que está sim desgastado tão quanto o Porto, talvez até mais, porque tem menos jogos, mas um espaço bem menor de tempo. O Palmeiras conseguiu competir. Eu já vou repetir novamente aqui o que falei no pós-jogo do Porto e Palmeiras. E até no Fluminense eu tracei um paralelo porque foram os 2 jogos mais complicados. E comentei de
de serem 2 jogos páreos, né? Acredito que o Botafogo e o PSG vai ser um pouco mais desproporcional, mas Palmeiras e Porto foi páreo. O Porto não é qualquer Porto. É o Porto que não competiu pelo título português, beleza, mas foi o terceiro da sua Liga Nacional. E normalizar o terceiro da Liga Nacional como um dos piores Portos só para diminuir o mérito do empate do Palmeiras, que assim, né? Palmeiras e Porto, Fluminense e Borussia não foram vitórias brasileiras por acaso, porque é futebol, porque a bola não entrou. Mas o mérito é todo dos times brasileiros, que muita gente citou, destruiu, amassou, mas ficou no 0x0. Ficou no 0x0 porque é futebol. Porque em qualquer outro esporte o mérito seria dado, o vencedor seria o clube brasileiro, que conseguiu se impor, que conseguiu as melhores oportunidades, as melhores chances. O Fluminense, até na minha visão, fez um jogo melhor, né? Mais constante durante 90 minutos. E o mérito é todo nosso, tá? É todo do Palmeiras, melhor dizendo, né? Concentrando mais ainda o mérito. Todo do Palmeiras e todo do Fluminense. No caso desses empates, né? Porque acho que são contextos mais diferentes do que o Flamengo, que enfrentou um time inferior, e o Botafogo, que enfrentou um time inferior, né? Os dois venceram as suas partidas. Agora, cara, se tratando do Botafogo aqui, né? Já vindo pro Botafogo. Teve um jogo em que venceu e que fez sua parte que tinha que fazer, porque os próximos são PSG e Atlético. Passou um certo sufoco ali, mas venceu um time organizado do Seattle Sounders, né? Assim como muitos europeus estão falando lá dos clubes brasileiros, que agora, né, nenhum clube europeu queria estar jogando Mundial, que é só pelo dinheiro, né? Eu não vejo porquê da gente fazer a mesma coisa com os times americanos, com os times estadunidenses, melhor dizendo. No caso do Seattle Sounders, eu vi valências do Seattle Sounders, né? Era um time bem inferior, para o Botafogo até tomar um pouco de cuidado, porque sofreu além, né? Mas existe toda a questão de se habituar à competição, de estar no primeiro jogo, e venceu, né? O mais importante foi feito, venceu. Dentro disso, vi valências no Seattle Sounders, tanto em variações defensivas, né? Marcando num 4-2-2-2, 4-4-2, às vezes até um 4-2-3-1, variando bastante essa forma de defender, principalmente, né, quando o time ficava ou um pouco mais descompactado para ter uma linha mais à frente ali marcando individual na saída do Botafogo, o que é normal, né? Quando você marca em cima, você muito provavelmente é de maior facilidade de marcar individual. Mas um time muito organizado, né? Quando vinha descendo suas linhas, vinha para marcação em zona, né? Na saída de bola, né, o Noru ajudou muito, apesar de ter feito a besteira da primeira falta e tal, né? Então vi valência assim no Seattle Sounders, né, pro Botafogo aí ter vencido com esses sustos. Era um time que também jogava a sua vida, cara. O Seattle Sounders viu o jogo contra o Botafogo como o jogo da vida. Muito difícil agora vencer o Atlético de Madrid e o PSG. Assim como é pro Botafogo, mas pro Botafogo é ainda 5% mais tranquilo, pode ser assim. Enfim, o Seattle Sounders jogava o seu jogo da vida, jogava em casa, jogava nos Estados Unidos, e não só lá nos Estados Unidos, mas no seu próprio estádio, né? Então tem todo esse contexto, né, que fez com que o Botafogo passasse um pouco de aperto natural do jogo, né? Talvez não tão natural, acho que o Botafogo tem que tomar um pouco de cuidado sim, mas enfim. Tá dentro do contexto da partida. Do Seattle Sounders jogando em casa e tendo o Botafogo, o seu principal concorrente, digamos assim, né? Partindo pro Flamengo, cara, o Flamengo fez uma estreia tranquila contra o Esperance, que é o maior campeão, né, tunisiano aí, e que, assim, não fez das suas piores partidas, acredito, o Esperance. Dentro das suas limitações, fez um jogo que tentava competir, mas o Flamengo é muito time. O Flamengo talvez seja o clube brasileiro que mais se assemelha a um europeu no nível variações, no nível conseguir pressionar lá em cima, no nível perder a bola, conseguir ter capacidade de pressionar, né, logo depois dessa perda, sem você se preocupar tanto com essas costas. É o time talvez mais europeu, de fato, do Brasil, tanto pelo treinador, né, quanto pela qualidade dos seus jogadores. Jorginho, o que o Jorginho fez no jogo contra o Esperance, para mim o melhor em campo, né? Você tem um Luiz Araújo em alto nível, conseguindo jogar em mais de uma posição. Você tem um Arrascaeta que consegue decidir jogos e mais jogos sendo meio campista. Um Pedro que é centroavante nível lá em cima, nível Copa do Mundo mesmo. Enfim, sem falar de todas as valências individuais do Flamengo, o conjunto acredito que seja o mais europeu aqui dos clubes brasileiros e fez o que se esperava, que era vencer o Esperance, e agora
temos um confronto direto entre Flamengo e Chelsea, né? Assim como teremos entre Botafogo e PSG e Palmeiras e Al-Ahly, né? No caso desse grupo aqui, todos são confrontos diretos. Agora, PSG e Botafogo se encarando logo na segunda rodada, tendo os 2-3 pontos. Flamengo e Chelsea é a mesma coisa, né? Os dois jogos mais esperados dos grupos, né, por parte dos brasileiros pelo menos, acontecem logo num contexto de liderança, né? Num contexto de vencendo esse segundo jogo estão classificados, né? Já que é um turno só, 3 jogos apenas. Vamos ver como é que vão se sair. A expectativa é boa, cara. É boa assim a nível de... Tenho certeza que vão competir, que vão jogar, independente da derrota, do empate ou da vitória. Não vai ser um jogo desconexo de muita vantagem, muita superioridade. Coisa que aconteceu com o Fluminense contra o Borussia, né? Dentro das estreias, acredito que o Fluminense fez a melhor estreia de um brasileiro pelo nível de enfrentamento e pelo nível de jogo. Cara, o Renato Gaúcho jogou o Fluminense pra cima, né? Talvez tenha tido até referências de mundiais anteriores do próprio Renato contra o Real, né? Aquele 1-0 contra o Grêmio, entre Real Madrid e Grêmio, em que desmentiu muito que foi o jogo, foi um amasso do Real. Não sei nem se amasso, mas foi um jogo tranquilo, assim, absolutamente passível por parte do Grêmio. Talvez o Renato tenha usado isso, né, pra falar, irmão, ó, a gente vai jogar. E conseguiram. O Fluminense teve dinâmicas ofensivas, né, contra o maior nível de enfrentamento, na minha visão, da primeira rodada dos clubes brasileiros, que eu não esperava, cara. Tanto por parte do Fluminense quanto por parte do Borussia. O Fluminense não vem fazendo uma temporada estável, não, tá? O Fluminense tem bons jogadores sim, mas vinha num período de oscilação e conseguiu se lançar contra o Borussia, conseguiu botar o Borussia na parede. No jogo contra o Borussia, né, no pós-jogo Fluminense-Borussia, trouxe aqui que os principais valências do Borussia, que podem ser tiradas, né, conseguimos, são defensivas. O argelino, o zagueiro argelino jogando pela esquerda muito bem, o Zulli também. O próprio Kobel foi o herói da partida, né, mas o Fluminense, com o João Arias, principalmente no primeiro tempo, no segundo esgotou fisicamente, em determinado momento, conseguiu ter dinâmicas diferentes de jogo, né? Os laterais se aproximando dos pontas para fazer conexões pelos lados do campo, já que o Borussia povoava muito esse corredor central, o Fluminense jogando por fora, conseguindo, né, essas conexões entre Samuel Xavier e... Quem foi desse lado direito, cara? O Canóbio tava do outro. Me deu um branco aqui, enfim, me lembre aí nos comentários. E o René com o Canóbio do outro. Enfim, foi um time que conseguiu anular o jogo direto do Borussia. O Borussia não fazia nenhum ataque rápido, era um ataque bem direto, tentando lançar essa bola pro Guirassy ganhar essa primeira bola, né, já que era um cara muito alto, mas o Thiago Silva engoliu o Guirassy. A linha defensiva do Fluminense foi muito boa, tanto em conexões ofensivas, como eu vinha falando agora, por parte dos laterais, quanto na solidez da defesa, né? O Freite foi seguro, o Thiago Silva, para mim, o melhor dessa linha de 4, dessa linha defensiva. Inclusive, por que não? Thiago Silva na seleção. Vem jogando em alto nível, teve um período de lesão, mas tá correspondendo. Enfim, rapaziada, esse é o panorama da primeira rodada dos brasileiros. Devo voltar aqui para fazer o panorama da primeira rodada como um todo, e aí a gente fala mais especificamente dos times da América, né, das estreias dos europeus. Hoje já tem City com estreias de Cherki e Reinders. Tô muito curioso para ver essa dupla por lá, assim como não temos o Liverpool, né, mais um Frimpong e um Wirtz. Essa temporada da Premier League tô vendo com bons olhos. Vamos ver como é que vai ser. Aqui estamos falando do Mundial. Tamo junto, deixa o like, se inscreve. Carlos Tavares na voz, Recanto dos Esportes. Valeu.